dia a dia, um prato simples, um talher simples, o que você não pode esquecer? Tudo que é feminino, a colher, a faca, é colocado no lado direito da pessoa. Tudo que é masculino, ou guardanapo, ou garfo, é do lado esquerdo. Se a gente colocar isso na cabeça, não erra nunca mais. Um outro cuidado que a gente tem que ter também, a taça de água, ela é sempre posicionada no centro. Porque numa refeição completa, se eu fosse fazer um serviço completo como este aqui, a taça de água, quando o convidado senta, essa taça já está servida. E ela é a única taça que permanece durante todo o serviço. Não é retirada. Então, como o garçom ele vai servir a bebida por este lado, se a taça estiver aqui, por exemplo, como muita gente coloca erradamente, ele vai ter que atravessar todas as taças para poder servir. Então, tudo aqui tem uma ordem. A taça de água, quando você for arrumar na sua casa, põe a taça de água no meio, põe os talheres, as meninas e os meninos, e põe o prato bem no centro. Basta isso. Se você vai arrumar a mesa para o café da manhã, você vai deixar a tacinha que vai servir o suco da mesma forma e a xícara para cá para o lado. E o pratinho aqui no meio. Não muda, é sempre assim. A regra é sempre essa. E aí, olha só, eu tenho aqui uma mesa completa, eu tenho a taça de vinho branco, que é o primeiro vinho que é servido, que acompanha mariscos, peixes, porque é um vinho mais suave. Eu tenho depois a taça de vinho tinto, que acompanha as carnes. E eu tenho, posteriormente, o espumante, que é servido normalmente para a sobremesa. Tá? No momento, tudo isso vai saindo à medida em que é sendo usado. No momento de servir, o garçom, a parte da bebida, ele serve sempre você por esse lado. Então ele vem com a garrafa e ele te serve por aqui. Tá? Porém, a comida entra pelo lado esquerdo, nunca pelo direito. Pelo direito, ela é retirada. Então, é como se a gente tivesse, vou tirar aqui um instantinho, é mais ou menos assim. O garçom tira este prato por aqui e ele coloca este outro por aqui. Isso funciona como um balé, quando muito bem feito. Ele não pode tocar em você e ele também não pode cruzar em você de forma alguma. Exatamente. Então é por isso que o serviço é feito desta forma. Hoje em dia, por conta da pandemia, o serviço à francesa, o verdadeiro serviço à francesa, ele está mais ou menos proibido, digamos assim. Como é o serviço à francesa? O garçom vem com a bandeja, com a comida e os talheres para servir a comida. Ele apresenta para o convidado aqui deste lado, o convidado concorda se é aquilo que ele quer, ele dá a volta, oferece novamente por aqui e o convidado se serve. Só que isso está proibido por quê? Porque a gente não pode ficar pegando todo mundo do mesmo talher. Então, como esse tipo de serviço à francesa, por enquanto, ele não está sendo utilizado, a gente está utilizando o serviço à inglesa. Qual é o serviço à inglesa? O garçom vem da mesma forma, só que ele te serve, você diz que quer, ele faz o teu prato, normalmente ele traz as bandejas num carrinho, que a gente chama de carrinho de chá, mas o nome daquele carrinho é guéridon. Ele traz lá no carrinho, ele prepara o teu prato e aí ele então coloca o prato para você. Tá? Não, por que a gente orienta que quando você termina uma refeição, você normalmente posiciona o quê? A faca e o garfo desta forma, não é isso? Por quê? Porque ele vai retirar o prato por onde? Por aqui. Se ele vai retirar o prato por aqui, ele precisa de apoio. E aí ele apoia aqui o talher para que não derrame nada no convidado. Aí ele tira com segurança.
tá? Algumas coisas mudaram um pouquinho por conta dessa pandemia toda. Inclusive, hoje em dia, a gente está liberando o uso do guardanapo de papel, que ele é mais higiênico, né? E ele é descartável. Só que numa mesa muito formal, ele ainda fica meio fora de lugar. Mas, se você vai receber umas amigas em casa e quer que todo mundo sente na mesa, porque fica mais à vontade, então dá para usar o guardanapo de papel. O guardanapo de papel não vai para o colo, diferentemente do guardanapo de pano, que quando você senta, você tira o porta-guardanapo, desdobra sem fazer barulho, não é para fazer como muita gente faz. Não, a gente não faz isso. A gente desdobra delicadamente e coloca no colo. O guardanapo tem um tamanho padrão. Ele tem 45 por 45, porque ele é o tamanho exato para que você consiga cobrir. E se derramar alguma coisa, não vai sujar você, vai usar o guardanapo. Ah, Ana, dá para usar um guardanapo de papel no meio para não borrar de batom? Não, não dá. Sinto muito. Guardanapo foi feito para ser usado, para limpar a boca. Você depois manda para a lavanderia. Se foi uma mancha que infelizmente não saiu, desculpa, perde o guardanapo. Mas não põe o guardanapo de papel porque é muito indelicado. É como se você estivesse dizendo para o seu cliente, olha, você não é uma pessoa cuidadosa, para o seu convidado. Olha, você não é uma pessoa cuidadosa, não é alguém que mereça a minha confiança, eu vou te dar um guardanapo de papel. Sem contar que no final da refeição, a tua mesa vai continuar linda. Se você põe um guardanapo de papel, o que vai acontecer? Quando você prestar atenção, tua mesa está cheia de bolinhas de papel. Tá? Um outro cuidado que a gente tem que ter também. O nome disto aqui, deixa eu mostrar só um pouquinho, você dobra pra mim, por favor. Não, por favor. O nome disto aqui chama-se suplá. O que é que ele quer dizer? Sob o prato. Ele é para proteger, principalmente nas mesas de vidro, que o calor do prato não passe para você. Então, na hora da sobremesa, ele não justifica ficar na mesa, porque a sobremesa, ela não é quente. Então, você tem que tirar também o suplá. Às vezes a gente acha um pouco estranho em algum evento, quando os garçons passam retirando os pratos e retirando o suplá antes da sobremesa, mas eles não estão errados, eles estão certos. Porque o suplá, ele não fica na mesa na hora da sobremesa. A sobremesa é fria, ela não precisa de um suplá. Tá? Se eu tiver com um jogo americano, esses aqui são de algodão, tá, gente? Mas vamos supor, se é um jogo americano, aí tudo bem. Você não vai tirar o jogo americano, ele permanece lá. Mas o suplá não. O suplá ele deve ser retirado. Tá? O que mais? Dúvidas? Perguntem, que aí a gente vai falando. Como um garçom deve servir, vamos aproveitar que nós estamos com uma mesa de espumante ou de vinho, como o garçom deve segurar a garrafa ou servir? Então, segurar a garrafa, o ideal é que ele traga um guardanapo no braço, porque ele não pode molhar o cliente. Então, na hora de servir, ele vai apoiar e vai servir dando um jeito na garrafa. O Marquinhos sabe muito bem isso. Dando, né, um corte para que, exatamente, para que aquela gota não caia. A mesma coisa, não sei se alguém já participou de algum, ou em algum restaurante, antigamente se usava muito a cloche. A cloche é aquele estilo sino que é colocado. Vocês já viram o programa do Claude? Quando vem o prato lá que vem coberto? Sim. Aquilo se chama cloche, que quer dizer sino mesmo, porque ele tem um formato que parece um sino. Na hora em que a cloche é retirada, da mesma forma, o garçom tem que dar um jeitinho, porque quando você traz o prato coberto com aquilo, o vapor faz criar bolinhas dentro daquilo. E aquilo escorre, é uma água, né, quentinha. Na hora em que ele retira a cloche para descobrir o prato, ele também tem que ter muito cuidado para não pingar água, nem no prato, na comida do cliente, e muito menos no cliente. Então, deixa eu recapitular. A gente não precisa ter essa mesa toda montada sempre. A gente precisa saber que o que é feminino fica do lado direito, que o que é masculino fica do lado esquerdo, que as taças
sempre a taça do meio é a taça de água e a gente vem sempre de fora para dentro. Vinho branco, vinho tinto e espumante. À medida em que a refeição vai avançando, isso tudo vai saindo. A mesma coisa com relação aos talheres. Hoje em dia, muito pouco se encontra talher de peixe. Qual é a diferença? Os faqueiros deixaram de fabricar o talher de peixe, infelizmente. Primeiro que a faca não tem serra, porque o peixe não precisa ser cortado. Segundo que o garfo, este furo do meio, ele é um pouco mais longo. Por que isso? Ali a faca, ela tem uma pontinha, ela não é exatamente assim, com esse bico, como a faca de carne. Ela é mais alongada, ela tem tipo uma pontinha. Por que isso? Porque na hora que você vai cortar o peixe, ou separar o pedaço que você vai botar na boca, este buraquinho aqui, com esta pontinha, facilita com que você retire alguma espinha ou alguma pelezinha do peixe. O garfo te ajuda com isso. Sempre, você não vai pegar, né? Uma outra coisa que não se usa na mesa também é lixeirinha. Cada um faz o seu lixinho no seu prato. Então, se tem uma pelezinha, se tem uma gordurinha, se tem alguma coisa que eu não vou comer, aquilo vai ficar separado no meu prato. Não se usa colocar pipoquinha na mesa para você colocar caroço de azeitona ou qualquer outra coisa. Fica tudo, cada um cuida do seu lixo. Tem aparelho de jantar? Tem, antigamente, eu inclusive tenho um que eu ganhei da minha sogra. Os aparelhos de jantar mais antigos, as louças mais antigas, elas já traziam uma espécie de uma aba, uma meia luazinha, uma abazinha que encaixa exatamente no prato, que era onde você fazia esse lixinho. Só que, como tudo na vida, a etiqueta também evolui. E se chegou à conclusão que essa lixeirinha não era assim tão higiênica e nem tão usada. Então se começou a tirar isso. E qualquer livro de etiqueta vai mostrar para vocês que a gente faz a lixeirinha no prato da gente. Então o ossinho do frango, qualquer coisinha você vai colocando na pontinha do prato, que isso é retirado quando o seu prato for retirado. Um outro cuidado que eu sempre tenho na mesa, quando eu monto uma mesa, principalmente uma mesa formal, esse aqui é o instrumento que eu mais uso. É uma régua. Por quê? Tudo aqui é medido. E eu sempre tenho uma distância aqui de uma régua. Primeiro que dá uma harmonia muito mais bonita na mesa. Segundo, porque a régua te dá uma distância para que quando você sentar à mesa, não corra o risco de você bater em alguma coisa e cair. Cair um garfo ou cair um guardanapo. Então isso te dá a distância certa. É um truquezinho, mas funciona e aí você tem sempre uma mesa bem harmoniosa, uma mesa bem bonita e é muito mais agradável, né, a gente sentar numa mesa que é mais bem arrumada, por mais que seja a mesa do dia a dia. Quando eu dou treinamento, eu sempre digo, olha gente, teu copo pode ser de geleia, o talher pode ser o mais simples possível, o prato também. Mas se tiver tudo no lugar, já funciona, sabe? Já é um outro visual. Então eu acho que é nisso que a gente tem que investir, principalmente hoje, né, que as famílias estão muito dentro de casa, voltaram. Até eu mesma descobri um monte de coisa que nem eu me lembrava que tinha dentro de casa. A gente começou a usar tudo que tinha dentro de casa, porque vai receber quando, né? Vai fazer festa quando? Vamos usar no dia a dia. Então eu comecei a descobrir algumas louças, algumas coisas que eu ganhei que, sabe, era guardado para uma ocasião especial. Não é mais, agora é usado tudo. Lá em casa agora se usa tudo. Guardanapos, talheres, tudo, a mesa é toda produzida sempre. Pode ser simples, mas é arrumada. Então eu acho que isso é mais um carinho que a gente tem que levar para dentro de casa, sem contar que a gente aproveita e treina os nossos filhos. Porque, gente, é como andar de bicicleta. Não dá para chegar e achar que a criança, num belo dia, vai pegar no talher direito, vai comer direito. Se a gente não ensina, não dá o exemplo, não funciona. E eu acredito sempre em dar o exemplo. Se ela começa a ver pai e mãe fazendo tudo direitinho, funciona.
Se ela começa a ver pai e mãe comendo com o olho no celular, a gente vai ter crianças aí que vão comer com o olho no celular. Então acho que a gente tem que incentivar que refeição é refeição, que uma mesa arrumada é uma mesa arrumada, que não vai cada um lá na panela fazer seu prato e sentar no sofá para comer, não é? Que a gente tem é um momento, acho que a mesa é um momento em que você reúne a família, em que você discute os assuntos, em que você educa, principalmente que você educa, que você ensina, que você treina. E aí é tão bonito quando um filho é elogiado, né? Quando alguém diz, olha, tua filha é tão educada, teu filho é tão educado, não é? É bonito pra gente como mãe. Então é isso. Só faltou o que aqui? A colher de sopa. Porque a gente não vai ter sopa. Ah, um outro cuidado que vocês têm que ter. A mesa é linda, mas se eu não vou ter tudo isso, não adianta eu botar o que não vai ser usado. A gente só põe na mesa aquilo que vai usar. E uma outra, um outro que eu não coloquei aqui porque depende da ocasião. Existe, vocês já devem ter visto, o suporte de talher. O suporte de talher, quando é que a gente usa? Se eu vou reunir na minha casa, não vai ser um serviço nem empratado, nem a francesa. Vai ficar tudo num buffet e as pessoas vão se levantar e vão até o buffet para se servir, uma coisa mais informal. Neste momento eu tenho que ter o suporte de talher. Porque a pessoa que vai levantar para ir até o buffet, ela precisa ter algum lugar para deixar o talher. E ela não pode deixar em cima da mesa. Né? Lembra que ela está levando o prato. Então, ela apoia no suporte de talher, mas numa mesa formal como esta, onde o garçom vai levar os talheres usados, a gente não precisa do suporte de talher. Muitas vezes as pessoas acham que colocar um monte de coisa na mesa, que é isso que funciona. Não é. O que funciona é você colocar na mesa o que será usado. E mesa de refeição é mesa de refeição. O que vem para cá é relativo à refeição. Então aqui eu não coloco bichinho, eu não coloco enfeitinho, eu coloco o que tem a ver com a refeição. Porque o resto é só para você encher a mesa de coisa e não é útil, e não é usado. Ana, dá para usar vela? Dá. Vela só deve ser usada à noite, porque vela na mesa tem que ser acesa. Não dá para você usar vela sem acender. Então, eu adoro vela. Tá bom, mas guarda a vela para usar à noite. Não vai botar vela na mesa do café da manhã porque não combina. Não tem uma lógica, tá? A gente sempre tem que pensar assim, é bonito? É, mas é prático. Eu vou usar, eu vou precisar. Eu adoraria ter minha mesa do jantar todo dia em casa desse jeito. Mas não é isso que funciona.